Essa é a nossa segunda videoaula sobre o reino Monera e dessa vez analisaremos a reprodução de bactérias. Na primeira aula vimos a caracterização geral de bactérias e cianobactérias e agora analisaremos a reprodução. O primeiro tipo de reprodução que iremos analisar é a chamada bipartição ou cisparidade. É um tipo de reprodução assexuada e é a reprodução mais usada pelas bactérias, na qual uma bactéria mãe se transforma em duas bactérias filhas geneticamente iguais. Essas duas bactérias filhas são clones, são iguais, são geneticamente iguais. Uma outra forma de representar essa reprodução é através desse desenho. Tem aqui uma bactéria, duplica-se primeiro o núcleo, depois há um estrangulamento do citoplasma e forma-se duas bactérias filhas geneticamente idênticas. Esse processo tem a vantagem da bactéria não precisar encontrar um parceiro. Ela pode, em qualquer circunstância, independentemente de encontrar um outro parceiro ou não, se reproduzir. Uma desvantagem é que, como elas são clones, se algum fator ambiental prejudicar uma bactéria, prejudicará a todas. Vamos supor que um antibiótico seja capaz de matar uma dessas bactérias, matará a todas. Então é uma desvantagem para a bactéria, mas nesse caso é uma vantagem para o ser humano. Antibióticos são medicamentos que atuam sobre bactérias, principalmente matando-as. Reprodução sexuada por conjugação. Nessa reprodução ocorre mistura de DNA, ou troca de DNA, ou doação e recebimento. Chamamos de reprodução sexuada aquela reprodução onde ocorre a formação de gametas ou a troca ou doação de DNA. Nesse caso aqui temos uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. Essa bactéria doadora tem o seu DNA normal, que é responsável pelo metabolismo da célula, e temos um segundo DNA, chamado de DNA plasmídio. A bactéria vai duplicar esse DNA, o plasmídio, vai estabelecer uma ponte citoplasmática entre a doadora e a receptora. O DNA plasmídio duplicado será doado para a bactéria receptora e agora ambas vão possuir características comuns, porque possuem pelo menos o DNA plasmídio igual. Foi observado que através desse tipo de reprodução, bactérias poderiam transferir mutações capazes de promover uma resistência bacteriana a um determinado antibiótico para outro grupo de bactéria. Vamos supor que num hospital uma bactéria sofreu uma mutação, ou uma bactéria sofreu uma mutação e se tornou resistente a um antibiótico. Ela pode transferir essa mutação através da conjugação para uma outra população de bactérias e assim a mutação se espalhar por um grupo maior de bactérias. Um outro tipo de reprodução sexuada de bactérias é a transdução. Existem alguns vírus que se reproduzem no interior de bactérias, são chamados bacteriófagos. Ele injeta o seu DNA na bactéria, a cápsula permanece fora, injeta o DNA, esse DNA viral controla o DNA bacteriano e a bactéria passa a produzir novos vírus. Como aqui o exemplo. Novos vírus, a célula vai morrer. Mas pode acontecer do DNA viral se incorporar à bactéria e não conseguir manifestar, formar ou controlar o DNA bacteriano e formar novos vírus. Nesse caso, a bactéria vai incorporar um DNA de outra bactéria. Em seguida, ela pode se reproduzir por cisparidade ou bipartição e dar continuidade a novas bactérias com o DNA viral. Existe ainda um outro tipo de reprodução, também chamado de reprodução, que é a transformação. Aqui eu tenho uma bactéria que vai sofrer aqui uma lise, vai romper a membrana plasmática e a parede celular, o seu DNA se espalha pelo meio, uma segunda bactéria viva vai absorver esse DNA e vai incorporá-lo ao seu próprio material genético. Então temos aqui uma reprodução sexuada
na qual uma bactéria absorveu por difusão o DNA que estava circundante no meio ambiente e incorporou esse DNA ao seu DNA para apresentar característica agora de uma outra bactéria. E era isso que eu tinha a dizer sobre reprodução de bactérias, e até a próxima videoaula sobre doenças causadas por bactérias.